Começou a obra do edifício Duda Neves, um dos projetos mais lindos desse canal. Eu quero começar essa série abordando um tema muito importante: demolição. Depois a gente vai bater um papo e eu vou responder as perguntas de uma seguidora sobre como o arquiteto ou a arquiteta deve se portar em obra. Eu pedi a ajuda da Malvina, que é a engenheira responsável por essa obra, para ela explicar para vocês agora toda a questão da demolição, como que isso é feito, como que isso é amarrado desde o licenciamento até aqui na obra. A demolição ela começa com licenciamento de demolição. O licenciamento de demolição na Prefeitura de Belo Horizonte, ele tem uma série de documentos que vai do projeto de demolição, que tem que ter toda a numeração de parede, de laje, de telhado, com metragem quadrada e volume. O pagamento das taxas, que é vinculado à metragem cúbica de entulho que você vai retirar da obra. Tem os formulários necessários com a assinatura dos donos e da RT da obra responsável pela demolição, que necessariamente tem que ser cadastrado na Prefeitura de Belo Horizonte. E, juntamente com essa licença de demolição, você tem que ter a licença do tráfego do entulho que vai ser retirado. Esse entulho que vai sair tem que ter uma licença para sair daqui da obra, para trafegar em Belo Horizonte. Essa licença de tráfego, você tem que ter já a carta aceite do aterro, para onde ele vai, as fichinhas, né, que é do caminhão que vai levar, já tem que ter o trajeto dentro de Belo Horizonte, mais as taxas também desse licenciamento. No site da Prefeitura tem o passo a passo de como fazer esse licenciamento. Ou seja, gente, a gente está dando um exemplo de BH. Talvez na sua cidade o procedimento seja um pouquinho diferente, mas isso normalmente é explicado, é repassado pela própria Prefeitura. Aqui em Belo Horizonte, esse entulho ele é tratado como uma carga. Então ele não pode ser transportado indevidamente. Não é assim, coloca na caçamba de uma caminhonete ou de um caminhão que foi e leva para onde você quiser, não. Existe uma licença de tráfego e existe uma destinação para esse entulho. E, inclusive, o que ela falou foi que a taxa ela é proporcional à quantidade de entulho que você vai retirar da sua obra. Por isso que você tem que fazer todo esse cálculo e informar para a Prefeitura a metragem cúbica, o volume de entulho que você está tirando. E ela me contou também uma coisa que eu achei super interessante, que é a negociação com as empresas. O valor que eles cobram para essa demolição, ele pode ser diferente quando eles ficam com o material para eles e quando eles não ficam. Vocês optaram por entregar todo o para a empresa. Isso. Primeiro foi feito o desmanche de todo o material que pode ser reutilizado. Portas, janelas, telhas, louças, metais, tudo que a empresa podia, ar-condicionado, tudo que a empresa podia revender como material de demolição, ela retirou da casa. E levou para ela. E levou para ela para revenda. Agora, efetivamente, começou a demolição. Isso é muito bacana por dois motivos. Primeiro, a construtora economiza na contratação. E segundo, esse material ele realmente vai ser reaproveitado. Né? A gente está reduzindo o lixo. A gente está dando um novo uso para esses materiais, o que é fantástico. Isso aqui, nós tivemos 2 caminhões de material de demolição que saiu para venda. Essa casa está previsto 30 dias de demolição. Talvez a gente atrase um pouquinho o cronograma, porque como vocês podem ver, a casa tinha uma platibanda, ela está muito grudada nos prédios vizinhos. Então, em vez de entrar com uma máquina de uma vez e demolir, o segundo pavimento optou-se em fazer manualmente, mais devagar, com mais cautela, com mais cuidado. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou colocar aqui na tela. Eles acabaram de demolir, antes da gente começar a gravação, uma paredona ali. Então
Então o segundo andar está sendo feito todo dessa forma manualmente e depois entra a máquina, porque aí já não tem perigo de voar algum entulho, alguma coisa que danificar as construções vizinhas. O primeiro andar ele vai mais rápido. Daqui de cima a gente tem uma vista boa do terreno. Então vocês podem ver que os fundos já eram liberados, não tinha construção. Aquela parede que eu coloquei caindo, ela tá aqui, ó. A gente viu caindo, ela já tá aqui no chão. E aqui o que é bacana, gente, que a gente consegue ver que todas as paredes da casa eram construídas de tijolinho maciço. Essa aqui é até fina, uma fiada só. Olha aqui, um reboco bem grossinho pra dentro, pra regularização dessa parede, provavelmente pra fora mais fininho. Ali a parede da fachada também era de tijolinho. Olha como ela é grossa. Olha aqui, a verguinha para a porta, para sustentação dessa porta. Tá ali. Aqui era uma porta, tinha uma varandinha, ó. Tinha uma varandinha aqui. À frente do terreno. Aqui o piso de taco foi todo retirado também. A gente vê até aqui os pregos, ó. Depois eu vou colocar, gente, os vídeos eles vão ter uma distância entre eles, mas eu vou colocando nos stories lá do Instagram da Por Arquitetura BH, eu vou colocando alguns passos, né, o passo a passo, vou colocando algumas etapas legais de obra. Quando, por exemplo, quando entrar a máquina para demolir, isso tudo eu vou mostrando por lá. Então, acompanhem por lá também. Eu vou aproveitar que esse vídeo hoje é mais curtinho, que a gente não tem muito assunto para mostrar ainda, mas eu quero abordar um tema muito interessante. E para isso, eu vou responder a pergunta da Rosalie Arque Ilustre. Eu sou estudante de arquitetura e estou no último período. E me formo no meio desse ano. Estou em um estágio um pouco mais de um ano em um escritório aqui em São Luís do Maranhão. Essa semana tive a oportunidade de visitar uma obra de um projeto de residência daqui do escritório que está iniciando. E nesta visita recebi a notícia que semanalmente estarei indo lá para acompanhar a obra. Algumas vezes sozinha, outras com minha chefe, que também é uma arquiteta maravilhosa. Confesso que sinto um frio na barriga quando penso que irei algumas vezes sozinha. Diante disso, quais dicas você pode dar para o estagiário de arquitetura em obra? Como posso aproveitar melhor essa oportunidade? Como devo me portar? Rosalie, você deve se portar como uma profissional, ou seja, como uma futura arquiteta, porque é isso que você será em breve e é por isso que você está na obra. E como você vai se portar como uma futura arquiteta, qual que é o papel do arquiteto em obra? Para mim, o principal papel do arquiteto em obra é enxergar o projeto, enxergar a obra. Muitas vezes, antes daquilo ali já estar finalizado. A gente precisa enxergar possíveis erros ou detalhes que possam ser melhorados. Ou porque esses detalhes não foram devidamente executados em obra, não seguiram o projeto, ou porque alguns detalhes não fazem parte do projeto. Às vezes o projeto não alcançou tudo, passou alguma coisa, e essas coisas elas precisam ser resolvidas e reavaliadas em obra. Uma vez, quando eu trabalhei na fiscalização de uma grande obra do governo, uma obra pública, meu chefe me apelidou de Olhos de Águia, porque ele dizia que eu via tudo dentro daquela obra. Por que eu via tudo? Primeiro, porque eu conhecia profundamente o projeto. Então, quando a gente vai fazer uma visita de obra, é importante que a gente conheça profundamente o projeto, que a gente tenha esse projeto já na cabeça, mas que também a gente tenha o projeto em mãos. Porque por mais que a gente conheça, muitas vezes alguns detalhes a gente esquece. Então é muito importante que naquela etapa da obra, porque a obra tem várias etapas, se você está numa fase de acabamentos, por exemplo, se você está numa fase de acabamentos de áreas molhadas, é importante que você vá com detalhamento de áreas molhadas para a obra, porque ali você vai conseguir verificar tudo. Como, por exemplo, se o assentamento daquele piso está sendo feito a partir do ponto que foi indicado no projeto, se a paginação da parede está sendo feita a partir do ponto que foi indicado no projeto,
se pontos elétricos, se pontos de tomada, se estão na altura correta, se estão na localização correta, conforme o detalhamento que foi feito lá no escritório. Então, olhos de águia, conhecer o projeto e ter o projeto em mãos. Ela me perguntou também quais dicas eu poderia dar para um estudante de arquitetura em obra. A primeira dica que eu dou é: seja curioso, muito curioso. Pergunte sobre os processos construtivos, pergunte sobre os materiais, sobre tudo que está sendo executado na obra. Às vezes é o engenheiro da obra ou a engenheira da obra que vai te dar essa resposta. Às vezes são os próprios profissionais que estão executando a obra, como o pedreiro, o eletricista ou o bombeiro. É importante que vocês não tentem parecer saber tudo, porque mesmo que vocês tenham muitos e muitos anos de formado, a gente nunca sabe tudo. Eu não sei tudo. Cada obra que inicia, eu fico feliz porque vai ser uma nova oportunidade de aprendizado para mim. E, gente, eu sempre aprendo muito em obra, muito mesmo. Eu gosto de ir à obra, muitas vezes, mesmo quando não é necessária ainda a presença do arquiteto. Às vezes a gente está, por exemplo, numa fase de demolição, mas a gente sempre aprende coisas novas. Não tentem parecer que vocês já sabem tudo, porque vocês não sabem. Sejam simples, sejam humildes, perguntem e com isso vocês vão aprender muito. Ela me disse também que às vezes ela vai sozinha à obra e é nessa hora que ela vai ter o frio na barriga. Por quê? Imagina que ela está em obra, a Rosalie está em obra e surgiu uma dúvida, surgiu uma questão que precisa ser resolvida ali. Ela pode não saber dar essa resposta ou ela pode não ter autonomia para dar essa resposta. Isso tem que ser levado para o escritório. Então, o que ela vai fazer? Ela vai coletar todas as informações que ela precisa sobre aquele problema, tirar fotografia, tirar medidas, fazer um croquis. Ela vai dizer ao pessoal da obra que ela vai levar isso para o escritório, para isso ser discutido lá, e o mais rápido possível ela devolverá a resposta para a obra. Muitas vezes eu consigo dar respostas em obra, outras vezes não. Eu realmente preciso levar isso. Eu preciso avaliar no computador, ou eu preciso fazer uma intervenção numa imagem para eu visualizar como que aquilo ali vai ficar, dependendo do problema. Como eu disse, eu pergunto tudo para o pessoal que está trabalhando na obra, porque muitas vezes esses profissionais, eles sabem mais que a gente. Então, por exemplo, às vezes, eu nem estou falando agora de uma obra tão grande como essa de um prédio, mas às vezes numa obra de reforma, surgiu um problema lá com a questão hidráulica e eles me chamam a obra para dar uma solução. Quase sempre eu pergunto para aquele bombeiro: o que você faria? O que você me sugere que eu faça nessa situação? E ele vai me dar uma resposta com base na experiência dele. Muitas vezes a solução que eu dou é a que o profissional me propôs. Outras, se por algum motivo eu considero que aquilo não é o ideal para minha obra, eu troco ideia com ele. Às vezes a gente chega a uma outra solução, ou então eu apresento para ele uma experiência que eu já tive em outra obra com uma solução minha, e isso é muito legal. Essa troca de ideias, essa troca de informação, a gente vai crescendo junto e aprendendo juntos. Isso é o que eu considero mais importante, é a minha melhor dica. Pergunte e confie nas pessoas que estão ali na obra que vão te ajudar. Não tente parecer sabichona, não tente parecer que você já sabe tudo, principalmente porque você ainda é uma estagiária. Essa atitude você deve levar ao longo de toda a sua vida profissional. Se, assim como a Rosalie, você também tem angústias, tem dúvidas, tem friozinho na barriga e tem coisas que você gostaria de saber que fossem respondidas por mim, pode perguntar que eu respondo. Dependendo do assunto, eu trago em forma de vídeo, dependendo do assunto, eu te respondo individualmente. Vai ser um prazer ler todos os comentários e as sugestões de vocês. Malvina, agora você vai me ajudar a terminar esse vídeo hoje, porque como você mesmo disse agora há pouco, nós vamos nos ver muito por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou de conhecer sobre o processo de demolição de uma obra, dá um like aqui embaixo e se ligue por aqui.